Olá, meus segundos anos, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar com vocês mais uma semana de aula nesse dia 24 de setembro de 2020. É um prazer, espero que todos estejam bem. Vamos aí continuando com as nossas aulas de geografia nesse modelo aulas remotas, certo? Estamos trabalhando aí nosso conteúdo, né? Conflitos armados no mundo e vamos lá para a nossa aula dando continuidade, certo? É um prazer, vamos lá, sempre à mão com o livro didático aí, que é uma grande ferramenta para nós trabalharmos nosso conteúdo e nossas intervenções sobre a análise da paisagem e sobre a interpretação textual e a compreensão, desenvolvendo as competências e habilidades, promovendo o ensino e aprendizagem, certo? Eu espero que todos vocês estejam motivados para nós fazermos a nossa aula da melhor forma possível, certo? Eu peço aí a vocês, na página 103, para nós interpretarmos e desenvolvermos nosso conteúdo. Valeu? Vamos lá ao tema e a leitura. Valeu? Ok. O terrorismo da Al-Qaeda e a guerra no Afeganistão, certo? Nós já vimos comentando nesse conteúdo, né, sobre esses conflitos armados, conflitos terroristas pelo mundo, e vamos hoje trabalhar especificamente o terrorismo da Al-Qaeda, certo? Muito bem. Al-Qaeda em árabe, certo? A base, certo? Quer dizer que o quê? Essa transformação, significação de Al-Qaeda quer dizer a base. Foi responsável pelo maior atentado terrorista da história, ocorrido em 11 de setembro de 2001, contra os Estados Unidos. Veja foto abaixo. Quer dizer que o quê? Sabemos que 11 de setembro de 2001 há um grande fato, né, que comoveu o mundo, né, porque as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, né, conhecido no mundo todo, foram atingidos, né, por 3 aviões, né, que chegaram a abalar sua estrutura, matar mais de 3.000 pessoas, né? Por quê? Porque devido à ação terrorista, certo? Muito bem, vamos dar continuidade aí. Após esse atentado, transformou-se no mais atuante e temido grupo terrorista do mundo, até o surgimento do Estado Islâmico. Quer dizer que o quê? A Al-Qaeda era totalmente organizada, um grupo extremista, né, contra as ideias do Ocidente, né, porque eles são radicais e pregam a violência, certo? Por isso são conhecidos no mundo inteiro, certo? A Al-Qaeda foi oficialmente criada em 1988, mas começou a se formar já no início dos anos 80. Na época, o milionário saudita, que muitos já conhecem, né, chamado de Osama Bin Laden, nascido em 1957, né, e foi, né, capturado em 2011, ajudou, e morto na verdade, ajudou a recrutar voluntários e a formar mujahidins, que combatentes islâmicos, certo? Mujahidins, né? Uma palavra em árabe, certo? Para lutar no Afeganistão contra a ocupação soviética em 79 e 89 do século passado, certo? Bin Laden não aceitava a presença estrangeira em países muçulmanos. Em 1984, ele próprio foi lutar nessa guerra e permaneceu até o fim, certo? Essa questão, né, ela se tem o domínio, né, da Europa ali, né, no território, né, dos países árabes, né, sempre foi de disputa de muitos anos atrás, né? Milhares de anos atrás já vem uma disputa ali territorial, porque sabemos que essa área ela é rica em petróleo, certo? Por isso que todas essas nações que às vezes
entram nesses conflitos pelo interesse do petróleo, né? E esses grupos extremistas, eles lutam também pela sua ideia ideológica, também suas características, né? E contra essa invasão estrangeira, né? Que às vezes quer dominar a região pela riqueza, certo? É uma luta que ela tem muito detalhe, certo? Muito bem, vamos adiante. Os Mujahedins recebem apoio financeiro de Bin Laden, da Arábia Saudita e de outros países árabes, do Paquistão e dos Estados Unidos, já que esse conflito ainda inseria na lógica bipolar da Guerra Fria. Além disso, os norte-americanos fornecem armas e treinamentos militares aos combatentes do Afeganistão. Para você ver, né, nós entendermos esse conceito, né? A Guerra Fria, de um lado, o mundo ocidental, né, que seria os Estados Unidos, do outro lado, o mundo oriental, o que? O domínio da Rússia após a Segunda Guerra, né? Na Guerra Fria, que ficou esse conceito aí, né, de quem ia dominar o mundo, as duas grandes potências, e também influenciou nessa questão aí. Por quê? Essa questão de dominação de regiões, né? Como os Estados Unidos, nesse conceito, lutava pelo domínio da região, ele era o quê? Associado ao Afeganistão. Só que, nas condições que a União Soviética, né, ela era contrário ao Afeganistão, mas posteriormente inverteu, né? Por quê? Porque os terroristas invadiram, né? Tomaram algumas regiões do Paquistão, de algumas regiões ali mais próximas, né? Em conflitos no Iraque também. E de toda forma saíram espalhando muito ataque terrorista pelo mundo, atingiram também os Estados Unidos, né? E ficou aí essa guerra aí, entrando várias nações, cada um com seus próprios interesses, certo? Vamos mais adiante. Com a expulsão dos soviéticos, instaurou-se uma luta pelo poder no Afeganistão, até a vitória em 1996 do movimento Talibã. O Talibã também é um movimento extremista, né? Eles são muito doutrinados para defender a sua religião, o Islã, a religião muçulmana, certo? Em pâncito, estudantes, grupos fundamentalistas formados pela etnia majoritária no país. Observe o gráfico, o Talibã foi organizado no Paquistão, certo? Nas madraças em árabe, escolas religiosas, destinadas ao estudo do Alcorão, o livro sagrado do islamismo, certo? Que é a religião oriental, certo? Nessa época, Bin Laden voltou ao Afeganistão, montou um quartel-general da Al-Qaeda no país e criou diversos centros de treinamento de terroristas. O regime talibã passou a oferecer suporte a causas anti-americanas, certo? Muito bem. Os Estados Unidos, né, durante a Primeira Guerra contra o Iraque, entre 90 e 91, deixam tropas e aviões em alerta na Arábia Saudita. Como vimos, ele era contra a presença de estrangeiro no território muçulmano, principalmente em seu país natal, onde estão as cidades sagradas de Meca e Medina, certo? Esse conflito, né, o regime talibã passou, ele não apoiava mais a questão, ele não apoiava o domínio americano, né? Estadunidense, vamos dizer assim, norte-americano na área, né? E lutou contra esses conceitos, né? De todas as formas, uma grande luta para libertar aquela região do domínio americano, certo? Norte-americano.
Conheceu vários conflitos. O Talibã também era um grupo muito violento, extremista, né? Ainda hoje há restígios ou vestígios, né, desse grupo ainda atuando dentro da região, mas com menos força, certo? Aqui nós temos os grupos étnicos, né? Porque o país do Afeganistão, ele tem vários grupos ali que dividem o país, cada um querendo dominar, certo? A região. Aqui nesse gráfico, que nós vamos entender melhor, certo? Tajiquis, que são 27%, Pastuns, né? Nomes árabes, 42%, outras etnias, 6%, são misturadas aqui, turcomanos, 3%, certo? Ayamax, 4%, os uzbeques, 9%, e azarás, 9%, certo? Muito bem, essas questões, né, até hoje ela é discutida nessa região, porque são países que estão sempre em conflitos mundiais, né, porque a região, a dominação da área, do território, e também pela a grande reserva de petróleo que há nessas regiões do Oriente Médio. Irã, Iraque, né, Afeganistão, Paquistão, Kuwait, a Síria, a Líbia, são regiões que há muito petróleo, certo? Os dados, vamos lá, mais adiante, os dados do gráfico desta página não possuem data da publicação original, certo? Que a revista Atlas Geográfica 2008, certo? 19 terroristas, 14 deles, né, sauditas, sequestraram 4 aviões em aeroportos dos Estados Unidos e usaram nos ataques a importantes símbolos do poder americano. 2 deles atingiram as Torres Gêmeas do World Trade Center, Nova York, símbolos do poder econômico, provocando desabamento de edifício, a morte de 2.973 pessoas. O terceiro avião atingiu uma ala do Departamento de Defesa de Washington, símbolo do poder, e o quarto avião caiu em um campo agrícola no estado da Pensilvânia, certo? É importante sabermos essas condições que o mundo ainda há muitos conflitos, né? Para entender melhor, desenvolver nossas competências e se preparar aí para questões que sempre estão em alta aí nas provas dos vestibulares do Enem, certo? Valeu, pessoal, foi um prazer estar com vocês, até a próxima, obrigado.